eu simplesmente jogar o infinito ali, vai ficar infinito vezes 3 ao quadrado, blá blá blá, vai dar infinito em cima, né? Porque o infinito, ele simplesmente come todo mundo, né? E embaixo é a mesma coisa. Vai dar infinitão também. Sim. Infinito mais infinito e tal. Na verdade, embaixo tem Daí é um menos problema. Vai infinito? dar um menos infinito mais infinito, né? Vai até dar uma indeterminação ali. Só que a gente tem uma propriedade no cálculo, né, no cálculos, que é o seguinte: entendendo que o infinito é um comportamento, quanto mais rápido for esse infinito, maior ele é, vamos dizer assim. Claro. Quanto mais cresce rápido ele, maior ele é. Portanto, termos que têm grau menor do que o maior grau da parte de cima e da de baixo podem ser ignorados. Então, esse vai embora, esse vai embora, esse vai embora. Uhum. Portanto, vai acabar sobrando só 3x ao quadrado dividido por 2x ao cubo. Limite também, só que agora, diferente do caso anterior, agora é possível cortar, fazer simplificações. Porque antes não era possível fazer simplificações porque nós tínhamos somas com termos. A gente pode simplificar agora porque só tem x em cima, x em cima e x embaixo, sem nada somado. Então eu posso, ó, matar esse x, cortar aqui, né? Vai ficar 3 dividido por 2x, concorda comigo? Sim. Isso. Vamos lembrar que isso aqui é um limite, né? Hum. Limite de x tendendo ao infinito. Então eu vou ficar com o infinito na parte de baixo. Isso é um problema? Nem um pouco. Vou deixar só de menos aqui. Infinito, na divisão, não tem problema, dá zero. É você pensar assim, eu tenho $3 e vou dividir para a população do mundo todo. $3 vai ficar quase zero para cada pessoa, né? Então, se eu dividisse por infinito, daria zero, né? Ok? Tá. Aí essa é a resposta, então. Sim. Só que tem um detalhe. Isso é uma propriedade, eu posso utilizar, porque eu sei que ela é uma propriedade, mas eu não sei se o seu professor aceita essa propriedade, porque ela facilita muito a vida, entendeu? Então, Uhum. a outra técnica que dá para ser feita, e essa sim teu professor vai ter que aceitar, independentemente. Deixa eu te mostrar que ela é bem simples também. Que é o seguinte, você observou isso que eu te mostrei aqui, que é infinito na parte de baixo não tem problema, e o que que você vai fazer? Você vai olhar para o seu polinômio e na parte de cima e na parte de baixo, né, você vai tentar fazer a divisão. Vai tentar dividir por x. Para manter a igualdade, você vai dividir pelo, vamos dizer assim, você olha aqui, tem esse maior termo. Você olha aqui, tem esse outro maior termo, certo? Uhum. Bom, nós vamos dividir todo mundo por x ao quadrado, que é o maior termo do cara de cima, tá bom? Tá. Então, vai ficar, olha só. Bem, se eu dividir em cima e embaixo, não muda nada, né? Então vai Uhum. ficar 3, porque é a mesma coisa que dividir por 1. Sobre x ao quadrado. Aqui vai ficar. Limite é assim, a gente sempre tem que inventar alguma coisa para conseguir sumir com a indeterminação, né? Aqui, se eu dividir x ao cubo por x ao quadrado, sobra x. Aqui vai sobrar 5 sobre x. E aqui 7 sobre x ao quadrado. Concorda comigo? Sim. Isso. Então agora, quando eu aplico o limite, né? Já de novo não tem problema. Porque aqui de novo vai ficar zero, porque eu vou pegar 2 dividir por zero, por infinito. Aqui também. Aqui também. Tá. E esses caras desapareceram, da mesma forma que eu fiz eles desaparecerem aqui em cima. Uhum. Acaba sobrando só o 3 sobre 2x, que de novo vai ficar 3 sobre infinito. Vai dar zero, mesma resposta, ok? Certo. Então, é assim que você vai tentar resolver esse tipo de problema, tá bom? Me diz uma coisa, quando é que vai ser essa sua prova aí desta matéria? Vai ser daqui 2 semanas. Não vai ser na próxima segunda, mas sim na próxima. Vai ser dia Ah, tem tempo? Que bom. 18, eu acho. Bem, então, vamos lá. Você disse que não conseguiu fazer a 23. A, a 25, ela é bem parecida. Só vai dar uma resposta um pouco diferente. Eu vou Tá. fazer o seguinte: eu vou deixar aqui e eu vou pedir para você fazer dos dois jeitos que eu fiz também, né? Primeiro, só do jeito mega fácil, que é
cortar os termos que não são maior grau Uhum. e depois esse tipo de divisão que eu fiz aqui, tá? Sim. Eu vou te enviar isso para que você dê uma olhadinha, caso queira dar uma coladinha. Cadê você aqui? Pronto, já tá na mão, tá no teu zap, você pode ficar olhando, porque senão fica meio ruim de ver a tela, né? Ok? E daí, quando você tiver feito, você pode me enviar uma foto, tá bom? Para eu ver se os passos estão ok, beleza? Então, qualquer número dividido por mais infinito ou menos infinito dá zero? Exato. Ok. Hum, pegar aqui um espaço. E também eu posso dizer que qualquer infinito positivo ou negativo dividido por um número também dá zero? Você está me perguntando se, por exemplo, você tem infinitos dólares, tipo o governo, e divide por 3, se isso vai dar zero? É. Não, não, não. Isso vai dar infinito? Imagina, você vai dividir infinito para 3 pessoas. Um infinito aqui, um infinito ali, um infinito Ah, ali. certo. Então vai dar infinito, certo? Uhum. Vou mandar foto. Ok. Não sei se a luz vai estar muito boa, mas dá para enxergar. No problem. Recebi aqui, vamos ver. Então você matou todo mundo, ficou infinito dividido por 5 dá infinito. E depois ali você dividiu pelo grau de baixo, né? Percebeu tudo isso rolando. Calma aí, né? A- Não, tá certo. Certo. Tá certinho. Apareceu esse 2 ali. Daí, né? Bem, isso, beleza, nada a acrescentar. Ficou maravilhoso. Tá. Ficou maravilhoso. Então tá bom. Feito isto, vamos continuar. Bem, agora você tem que me dizer, né? Qual é o outro exercício que tu queres fazer aí dessa lista? Por exemplo, o exercício 30 ficaria no mesmo estilo, né? 30, vamos ver. 30.
Vamos ver se o 30 tem alguma pegadinha. Sim, sim, mesmo estilo. Só passou as coisas pro outro lado ali, mas não muda nada. Beleza? Tá. E você pode fazer, porque o professor deu um exemplo na aula, e, por exemplo, era limite de x se aproximando do menos infinito, aí tinha 2x ao quadrado mais 7x mais 500 sobre 5x ao quadrado menos 3x mais 34. Você por acaso não tem uma foto disso? Porque eu já esqueci tudo. Tá. Aí ele falou, por exemplo, qual é o limite disso? Aí não deu, sabe, infinito, deu 2/5 por causa dos números dominantes na frente do x, mas eu vou te mandar. Sim, sim, sim. Às vezes acontece isso quando tu tens os mesmos expoentes nos dois casos, né? Eu acho que é isso que tu apontou até aqui na foto, Ah, tá. tá vendo? Porque o que aconteceu aqui, ó, matou todo mundo, né? Pelaquela história que eu te contei. E aqui também simplificou. Então, cortou x ao quadrado com x ao quadrado, acabou sobrando só os números da frente, certo? Uhum. Isso. Diferente dos nossos casos, que além dos números sobrou x também. Daí o infinito entrou no x. Mas uma vez que eles. Ó, teu professor usou a segunda técnica, tá vendo? É, E beleza, esses caras 0000 sobrou só esses numerozinhos, 2/5. Ok? tá. Beleza. E a gente pode fazer o exercício 30 também? Claro. Deixa eu pegar aqui. Ah, cadê o 30? Aqui. Bem, vamos lá, né? Aqui também não tem muito segredo. Vamos matar aqui todo mundo, né? Mas vamos fazer do jeito que o seu prof gosta. Dividindo todo mundo por x ao quadrado. Tá. Nesse caso, E... daria para dividir ao Ah, o cubo? cubo. Verdade, tem um cubo embaixo também. Então tem que dividir pelo cara de maior grau. Muito bem. Não tinha visto. Então vai ficar 3 sobre x ao cubo, menos 2 sobre x ao quadrado, menos 2, ok? Uhum. Aqui vai ficar 7 sobre x ao cubo, menos 5, mais 2 sobre x, limite de x tendendo a menos infinito. Bem, todo mundo que tem x embaixo morreu. Certo. Vai dar 0, 0, 0 e 0. Acabou que sobrou só números que tinham justamente, estavam multiplicados por x ao cubo, né? Que é o menos 2 em cima e o menos 5 embaixo. Acabou a Ah, conta. Porque já não tem mais onde eu jogar o limite, entendeu? Não tem mais certo. x, certo? Nesse caso, a gente podia evitar fazer a conta só olhando como tem os dois termos com o mesmo expoente e pensar nos termos dominantes, e aí usar o dois. Exato. Sim, poderia pensar dessa forma. Ok. Perfeito. Easy. Bem, esses limites de polinômio, eles costumam ser os mais fáceis, tá? Por exemplo, naquela apostila que eu te mandei em português, ela tem limites muito mais complexos, só que eu não sei se teu professor vai chegar a cobrar limites um pouco mais complexos dessa forma, sabe? Hum. Então, bem, vai depender, né? Eu não vi nada aqui no teu livro também, pode ser que ele nem cobre. Mas temos outra lista de limites? Depois, deixa eu ver aqui. Vai para seção 10.3. Deixa eu ver se tem algo. O 35, por exemplo, da parte 10.3. 35? Mas aí é da outra parte. Tá, Desse 35. documento. Vou descer então aqui, você me diz quando for para parar, que se você soubesse o número da página, Aí, aí, ajudaria. aí. Aí, 35. Aqui não tem. Ah, sim, tem um problema real aqui, né? Na verdade, antes de fazer o 35, a gente pode fazer o 29 e aí depois o 35? Você que manda. Esse 29 aqui? É. Bem, o que ele tá pedindo aqui? Vamos ver o problema. Defina, encontre todos os pontos de descontinuidade. Muito bem. 29, o ponto de descontinuidade sai. Muito bem. Bem fácil. Porque isso aqui é uma função, só que ela é dada em partes, né? Uhum. Tem uma parte dela para x negativos Certo. e outra para x positivos.
Nós podemos até desenhar esse gráfico. Deixa eu desenhar aqui para você entender mais visualmente. Aí você já vai perceber na hora quem que é a descontinuidade. Olha só. Bem, nós sabemos que aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y, conhecidos, nossos amigos desde sempre. E ele está nos dizendo que para x negativos, ou seja, para essa parte, né, Sim. o valor da função é sempre menos 2. Ou seja, aqui é o y igual a 0, y igual a 1, y igual... Vamos pôr mais longo aqui. Y igual a menos 1, y igual a menos 2. Ok? Uhum. E continuaria para baixo. Então, para valores negativos de x, que acontecem como eu já marquei para você nessa parte, você vai ter, olha só, uma reta horizontal no menos 2. Ok? É isso que Uhum. está dizendo aqui. Agora, no outro, está dizendo a mesma coisa, só que 3. Né? Ou seja, para x positivos, você vai ter que o valor da função é sempre 3. Então, aqui é o 1, 2, 3. Ok? Uhum. Agora eu te pergunto, não tem nenhuma descontinuidade aqui. Opa, não tem nenhuma descontinuidade para cá, porque as coisas estão sempre conectadinhas, bonitinhas. Aqui também. Tudo normal, até o menos infinito. Mas para ir do vermelho para o verde tem um baita de um buraco, concorda comigo? Sim. Não vai automaticamente, como uma função normal iria, do tipo, sei lá, assim, por exemplo, né? Poderia ser assim, poderia ser uma parábola, não sei. Mas aqui realmente não tem conexão. Então a descontinuidade existe, e ela existe justamente no x igual a 0. Lembrando que aqui é x igual a 0, ok? Uhum. Então, veja, a esquerda do x igual a 0, até se eu for falar de limite, né? A gente sempre usa isso para provar continuidade. O limite dessa função tendendo a 0 pela esquerda é quem? É o menos 2. Tá. E pela direita vai ser o 3. Porque limite, eu não sei se o professor enfatizou isso, mas limite não é o valor da função no ponto. Né? A gente às vezes joga o valor na função no ponto para achar a resposta mais rápido. Mas limite é um comportamento de tendência. Então, quando eu pego aqui pela esquerda, ou seja, com esse sinal de menos, eu sempre observo que quanto mais eu me aproximo do zero pela esquerda, pô, não muda, a resposta é menos 2. Quando eu me aproximo do zero pela direita, aqui, ó, x igual a 5, 4, 3, 2, 1, sempre está me trazendo a resposta 3. Ok? Uhum. Então eu percebo que pela esquerda e pela direita do zero, eu tenho respostas diferentes. Então, isso é um dos teoremas do cálculo, né? Se você tem um limite e pela esquerda e pela direita do valor que você está avaliando, a resposta dá diferente, significa que é descontínuo, ok? Tá. Então tá bom. Na verdade, né, quando a gente vai testar a continuidade, a gente tem que testar 3 coisas. Eu vou escrever as 3 coisas aqui. Primeiro, vamos escrever assim, para que a função seja contínua num ponto, é sempre avaliação num ponto específico, tá? Uhum. Primeira regra, a função deve ser definida no ponto, ou seja, ela ter uma resposta. E essa nossa função tem uma resposta no ponto x igual a 0, que é o 3, por causa dessa barrinha aqui, tá vendo? Sim. Para x maior igual a 0, a resposta é 13. Então, até para ser bem preciso, eu deveria ter colocado uma bola fechada aqui. E aqui, uma bola aberta. Beleza? Tá. Acho que você conhece essa definição de bola aberta e fechada, né? Uhum. Tá. A segunda, o limite deve existir nesse ponto. E agora tem um detalhe, né? Porque às vezes as pessoas não sabem o que que o limite precisa para existir, né? Então eu vou escrever. E para o limite existir, é necessário que pela esquerda e pela direita desse ponto, deste valor, para ser mais preciso. Então eu vou trocar por valor,
Que ponto. Eu não sou matemático, mas um matemático encheria o saco com isso. Uhum. Pela esquerda e pela direita desse valor, deve ser o mesmo. Que não foi o caso ali naquele problema, né? Pela esquerda o limite deu um valor e pela direita outro, né? Ok? Sim. Você concordou aqui comigo, né? Pela esquerda e pela direita. E 3, agora, precisa ainda da terceira, que é o seguinte. O valor da função e do limite devem ser os mesmos, ok? Uhum. Então, teria, num caso muito bizarro, que não fosse os mesmos, mas deve ser. Sehr gut. Muito bem. Então é isso. Então, provamos aqui que é descontínuo, certo? Aí, se ele pedir, em qual ponto é descontínuo? Zero, foi o que eu falei aqui, no zero. Ah, E de novo, né? Quando eu olho para todos os outros pontos, tem continuidade, tem pontinhos um do lado do outro, mas aqui tem um baita de um buraco, certo? certo. O problema é o buraco, né? Tem uma outra função assim, do tipo, um negócio assim e um negócio assado. Pô, aqui tem uma descontinuidade, certo? Sim. Mas todo o resto não tem descontinuidade, tá bom? Uhum. Então tá bom, tá entendido. E a descontinuidade é sempre num valor específico. Muito bem. Ah, agora, temos outra questão, hein? É o 30, já que tá já nessa área, só para deixar certinho isso. O 30 agora, diferente da questão anterior, né? Você tem uma expressão, né? Uma equação aqui, que vai gerar uma reta, por exemplo. E a questão é o seguinte: será que essa reta, para valores de x menores que 2, que menos 2, ou melhor, para maiores que menos 2, né? Tá citando aqui. Ela vai se conectar com esse valor aqui, na hora que eu fizer o gráfico? Essa é a questão, entendeu? Que Tá. ali, naquele desenho que eu acabei de fazer, não conectou. Se agora conectar, tem continuidade. Então vamos fazer o gráfico e perceber isso. Bem, a gente não precisava exatamente fazer o gráfico, né? Porque o teste da continuidade são essas três coisas aqui. O gráfico é só um auxílio visual que eu gosto de fazer. Mas a questão é, temos que responder essas três perguntas, ok? Sim. Então a pergunta 1, a função deve ser definida no valor. E a função é definida aqui no valor problema, que é o menos 2, ok? Uhum. Então vamos ver qual é o valor da função na regra 1 aqui. Ou seja, eu quero saber quem é o f de menos 2. Então eu vou jogar o 3 vezes menos 2 mais 5. Vai ficar menos 6 mais 5, menos 1, certo? Sim. Muito bem. Regra 1 passou. Vamos ver a regra 2. Você pegou menos 2 porque é maior ou igual a 2, né? Então é mais fácil usar um valor que você sabe que tá ali. Não, não é eu sei não. Vamos com calma. Essa equação não tem nenhum problema de continuidade. Essa aqui também não. Porque isso aqui é uma reta. Essas duas coisas são retas, né? Só que essa é uma reta horizontal e essa é uma reta diagonal, certo? Uhum. Então elas não têm descontinuidade. O problema está na hora da conexão das duas, certo? Da mesma forma que o problema foi a conexão dessas duas aqui. Concorda comigo? Sim. E a conexão dessas duas vai acontecer onde? No x igual a menos 2, entendeu? Hum, Porque para frente do menos 2 é essa equação, para trás do menos 2 é essa. Então vai ser ali que vão se conectar. Da mesma forma que elas deveriam ter se conectado aqui no zero, né? Mas não aconteceu. Certo? tá. Então você sempre vai testar o valorzinho que ele está dando ali na equação. Só um segundo, vou tomar um gole de água. Pronto. Bem, tendo isso em mente, né? Eu testei o menos 2 e vi que a resposta deu menos 1. Muito bem, agora vamos ver o segundo. O limite deve existir nesse valor. E para testar isso, a gente tem que testar a esquerda e a direita do valor que nós estamos testando, o que nós estamos verificando a continuidade, que é o menos 2. Então, nós queremos verificar se o limite de x tendendo a menos 2 pela esquerda da nossa função é igual ao limite pela direita, certo? Certo.
Muito bem. Portanto, vamos lá, né? Pela direita aqui, a gente já percebeu que o limite é menos 1, certo? Eu fiz a conta e deu menos 1. Concorda comigo? Tá. Porque limite, se não tem nenhum problema de indeterminação, a única coisa que nós precisamos fazer para encontrar o valor do limite é jogar o número na função, certo? Não tem problema Uhum. nenhum. Muito bem. Feito. Agora, na outra, né, nós temos um pequeno problema. Que nós não fizemos a conta. Na verdade, nem tem conta para fazer, né? Ele já está te dizendo que sempre vai ser 2 a resposta. Então, sempre à esquerda do menos 2, que é o que eu estou avaliando, a resposta é 2. Tá. É isso que essa expressão está dizendo, certo? Que nem foi aqui, né? Mesma coisa, só que era negativo. Então, eu vou ter que colocar aqui 2 aqui. Só que 2 é diferente, né? De menos 1. Então, não passou. Ok? Certo. Portanto, se não passou em uma das regras, significa que não é contínuo. Ok? Sim. E aí não é contínuo no ponto que ele deu, nesse valorzinho aí. Isso. Logo, a função não é contínua em x igual a menos 2, pois o limite não existe. Quando o limite pela esquerda e pela direita não é igual, a gente diz que não existe. Tá. Tá? Pronto. Alguma dúvida? Não, nesse Tá não. bom. Ótimo. Muito bem. E mais alguma Pro questão? o 35. 35. Telefone rates. Razão de telefones? Ou notas de telefones. Rates é uma palavra bem versátil em inglês. Bem, só um segundinho. Suponha que a tarifa de longa distância para uma chamada telefônica de Hazletown, Pensilvânia, para Los Angeles, Califórnia, seja 0,08 dólares. 8 centavos de dólar. Para o primeiro minuto ou fração de minuto e 0,04 para cada minuto adicional para aqui. Se y igual a f de t é uma função que indica a tarifa total y para uma chamada com duração de t minutos, esboce o gráfico de f. O que a gente faça é o gráfico, né? Sim. A Use o função, gráfico. Diga. é. A função nesse caso seria 0,08 mais 0,04t. Exatamente. Tá. Ou seja, é uma função linear, né? Que é uma reta. Use seu gráfico para determinar valores de t para entre 0 e. Pô, fração mista é muito feio, né? Mas 3, 1 meio. Ok. Em que ocorrem descontinuidades. Em que ocorrem descontinuidades? Bem, eu não entendo isso, mas eu acho que é porque ele está dizendo que é contado por minuto, né? Mas ele cita aqui também por cada minuto adicional ou fração. Por exemplo, Então não tem descontinuidade, é isso que eu tô achando estranho. eu resolvi esse exercício, por exemplo, fiz a equação, aí eu fui substituindo os valores de. Eu coloquei 0 mais 0. Coloquei 0, 1, 2, 3 e 3,5. E aí, eu vou te mandar uma foto do gráfico que eu fiz. Assim, eu fiz baseado num outro exemplo que ele tinha dado lá em cima de gráfico. Aí eu supus que seria a mesma coisa. Bem, tá bom, vamos ver como é que tu fez aí. Eu acho que eu já tô entendendo, só que o enunciado ficou meio estranho. Sim. Deixa eu ver aqui. É isso, exatamente. Era isso que ia acontecer. Só que o momento que ele falou a fração, né? Eu pensei que seria uma linha contínua. Então, mas existe essa constância, né? Exatamente. Não, tá perfeito, não tem nada o que colocar extra aqui. Tá tudo certo, tá? Tá, então, por exemplo, o primeiro pontinho ali, o 0 dá 0,08, mas aí a gente coloca a bolinha aberta porque o 0 não está incluso. E aí fecha a bolinha no 1. Por que sempre abre e fecha? Porque não dá para fechar duas vezes. Quer dizer, só pode ter uma resposta para um determinado ponto, né? Isso até é uma regra importante na matemática.
É a regra, a gente gosta de chamar aqui no Brasil de regra da reta vertical. Se uma reta passar por uma função verticalmente e pegar 2 pontos, então não é uma função, ok? Tá. Porque as funções, elas só podem te dar uma resposta. Então, por exemplo, se eu te perguntar qual é o valor de x igual a 1, você vai me dizer que é 0,08, certo? Uhum. Você não poderia me dizer, é 0,08 e 0,12. Imagina você apertar uma tecla do computador e ele te dá duas respostas. Ele está com defeito, certo? A gente quer Uhum. apertar o H e dar só a letra H ali. Então, aqui é a mesma coisa. Eu estou apertando 1, eu quero saber uma resposta só, que é 0,8. Então, Tá, por mas, isso que ah. é isso, entendeu? Agora, qual que é a dúvida? Mas, por exemplo, a gente falou que é 0,8. Só que se eu colocar o 1 na função, vai dar 0,12. Não, se tu colocar 1, vai dar 0,8. Agora, então, significa que você cometeu um erro. A fechada deveria ser, que eu já estava reparando esse erro, só não queria dizer ainda. A fechada deve ser aqui e a aberta aqui. Fechada Tá. aqui, aberta aqui, fechada Ok. aqui. Por quê? Porque, veja, quando você faz a ligação, você já está pagando um pulso. No Brasil a gente chama pulso, né? Então, mesmo que você não fique o 1 minuto inteiro falando com a pessoa, você ligou ali e já desligou. Você vai pagar esse 0,08, certo? Sim. Então, o fechado tem que estar aqui no zero, na hora da ligação. Entendeu? Certo. E aí, então, eu posso depois até adicionar, então, mais uma linha lá em cima, né? Do, Quantas você quiser. do 3,5 até o 4, porque... Uhum, exatamente. E um outro exercício na mesma linha é o 36. 36? Vamos ver. Eles até inserem um outro conceito diferente. Deixa eu pegar aqui. 36. The greatest integer function. Ah, detesto esses negócios com essas varetas aqui, ó. Eu não sei fazer direito. Mas vamos ver. Deixa eu dar uma lida aqui. Vamos ver se eu consigo dessa vez. Não é uma coisa que eu trabalhei muito na minha vida, vamos dizer assim, né? Deixa eu traduzir isso aqui. Só um segundinho. A função de maior inteiro. A função de maior inteiro é. Esse negócio aqui, cara, é muito chato, porque ele pega só os inteiros, vamos dizer assim. Se você jogar, por exemplo, x igual a 2,6, Aham. né? Se você jogar x igual a 2,6, você. Ou melhor, se você jogar 1,9999999, é um número de vírgula. 1,99999. O que é que vai sair dessa função? Vai ser o número 1. Porque essas varetas estranhas aqui, elas pegam o inteiro, ok? O maior inteiro anterior ao número que você colocou. Então, a coisa muda quando nós usamos vírgula. Portanto, se eu colocar 1,9 aqui, a resposta vai ser 1. Tá. Ok? Deixa eu te mostrar na prática isso aqui, porque falando fica meio estranho. Então, se eu tiver, por exemplo, a função, né, varetas, eu não sei o nome dessas varetas aqui, x, e por acaso eu tenho x igual a 1,5, ou melhor, 1,9. É o exemplo que eu estava dando. Então, eu coloco aqui na vareta 1,9. Essa vareta, ela faz uma conta, é tipo o módulo, Tá. né? O módulo, ele deixa sempre positivo, né? A vareta sempre deixa o inteiro. O maior inteiro anterior ao número. Ok? Certo. Ok. Então, é isto. Uhum. Perfeito, entendido isso, então vamos continuar, né? Deixa eu pegar aqui. Aí agora eu vou te mandar um outro documento que aí não tinha só os exercícios do livro, mas ele também colocou outros. E aí, enquanto a gente ainda tem o tempo, para você me ajudar, assim, me explicar alguns. Tá, você quer continuar esse problema aí? Porque esse problema aqui, ele vai dar um... Bem, pra tu ver como eu sou legal, eu já fiz até o gráfico desse problema. Tá aqui, ó. Certo. Tá sem espaço pra eu mostrar isso, ó. Por que que tá sem espaço, cara? Daí... Mas é isso, entendeu? Então é aquela coisa de novo, né? Se eu colocar 1,2, 1,3, 1,4, a resposta dessa função vai ser sempre 1. Então, por isso que eu tenho constante, 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 tá vendo? Que nem no seu caso ali do telefone. Uhum. Tá.
Passou para um outro inteiro já, agora, aqui no caso estamos trabalhando com negativos ainda, né? Menos 2, qualquer coisa, já foi aqui pro 2, 1, etc. Agora, a partir do zero aqui, ó, 0,2, 0,3, 0,4. A resposta que eu estou pegando é sempre zero. Chegou no 1, agora vai ser 1. Chegou no 2, agora vai ser 2. E acaba virando essa escadinha. Tá vendo? Tá. Porque o que essa função faz é simplesmente tirar as vírgulas, tirar o que vem depois da vírgula. Ok? Certo. Daí não é contínuo, né? Se não tivesse isso aqui, fosse simplesmente x, o que a gente teria? Uma reta. Chegaria no mesmo lugar, só que chegaria de forma contínua. Entendeu? Sim. Então é só isso, tá? É bem parecido com o gráfico que você fez sozinha lá no outro programa. Você me enviou outro arquivo aqui. O que tem nesse arquivo? Aí, o 4D. Faça os seguintes limites. Algumas propriedades algébricas vão ser necessárias. Tá. Bem, aqui nós temos uma raiz, né? Então, deixa eu pegar aqui. Pô, vou ter que abrir outro arquivo. A gente tá fazendo bastante coisa hoje, hein? Normalmente eu faço uma folha só por aula. Então, se a gente jogar o infinito, vai ficar. Bem, vai ficar de novo, né? Infinito por infinito. Então, o que é que eu ensinei para você que é necessário fazer, né? Fazer a divisão pelo valor. Agora a questão aqui é o seguinte: nós temos uma raiz, né? Isso costuma ser Uhum. problemático. Mas não tem problema. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos observar um pouco o problema e perceber que tem um x ao quadrado dentro, né? E a gente sabe que é possível tirar coisas ao quadrado de dentro da raiz, não é mesmo? Sim. Eu vou fazer até separadamente. Não preciso fazer separadamente. Vou fazer aqui uma coisa que a gente costumava fazer lá na escola, que é x ao quadrado, deixa x ao quadrado em evidência, certo? Tá. Dentro da raiz vai ficar a mais 1 sobre x ao quadrado. Concorda comigo? Uhum. Isso. Cara, essa minha caneta me irrita às vezes. Bem, e embaixo, como nós já estamos nessa de deixar as coisas em evidência, vamos deixar o x em evidência na parte de baixo também. Então vai ficar b mais 5 sobre x, ok? Certo. Certo. Bem, uma vez que o x ao quadrado está em evidência na parte de cima, a gente sabe que coisas ao quadrado saem para fora da raiz. Uhum. E saem normais, vamos dizer assim. Ou seja, sem o, o quadrado, né? Sim. Só que tem um detalhe. Aqui a gente tem que tomar cuidado com todos os detalhes, né? Lá na escola, não. Eu tenho que tirar o módulo de x para fora, ok? Porque a raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Tá. Beleza? Isso é uma propriedade, mas isso é fácil de entender. Porque, digamos que eu estivesse falando, de novo, qualquer raiz, né? 36. Qual é a raiz quadrada de 36? Me fala aí. Mais ou menos 6. Mais ou menos 6, exatamente. Por isso que eu tenho que colocar o módulo, entendeu? Para indicar essa questão do mais ou menos. Porque no módulo eu poderia colocar o mais ou menos 6, que sairia o 6, né? Então ninguém está me afirmando que os números que eu estou colocando ali naquela função são positivos, né? Tá. Mas eu sei que eles vão sair positivo para fora, porque eles surgiram de uma raiz, etc. Toda essa história. Então, a grande questão aqui é que a gente tem duas situações, né? Uma situação quando o x for. Bem, apesar disso, né? Apesar de toda essa frescura que eu acabei de falar, porque isso é frescura de matemático, tá? Eu tenho que ser chato porque eu não sei o quão chato é o teu professor. O infinito é negativo, tá vendo? Uhum. Então, saiu o módulo, mas, bem, o infinito é negativo. Então, o que que vai acontecer aqui, né? É porque vai matar, né? Então não importa muito. Vai cortar esse x com esse, né? E agora vai sobrar só aquelas coisas ali dentro, certo? Certo. Só que aqui de novo vai dar zero. Essa aqui foi mais fácil do que eu imaginei até. Pensei que ia ter mais dificuldade.
seja negativo ou positivo, quando você divide por infinito, positivo ou negativo, vai dar zero. Então você vai ficar com raiz de A em cima, dividido por raiz de B, certo? Ou melhor, Uhum, dividido só por B, desculpa. tá. Acabou, raiz de A sobre B, Mas aí é beleza? positivo ou negativo? O quê? Essa raiz de A sobre B, porque lá estava um módulo, né? Sim. Então, a gente vai considerar lá no módulo como se o x fosse positivo? Ah, sim, 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 sim. Isso é um ponto interessante. Vamos fazer a coisa na prática, então. Se eu estivesse jogando o infinito aqui, né? Tá, Ele ficaria mais infinito, certo? sim. E aqui ele ficaria menos infinito. Muito Uhum. bem. Então, supostamente você teria um número que é positivo dividido por um número que é negativo. A gente sabe que mais com menos dá menos, certo? Sim. Propriedade de sinal, né? Uhum. Tá, Então, é para dar negativo, beleza? ok. A ideia é essa. Entendido? Sim. Então, tá bom. Ah, Easy. Vamos para a próxima. o número 6 desse documento. Tá, tudo isso que você tá me perguntando, você já tentou fazer? Já, essa aí, Ah, todos esses exercícios eu já fiz. Só que eu tô querendo confirmar a linha de raciocínio e também até esclarecer quaisquer dúvidas. tá. Repita a questão 5. Teria que fazer a questão 5, né? Ah, é verdade. É no sentido de ter que achar onde é contínuo. Eu teria que fazer a questão 5. Porque é uma outra. Bem, repita a questão 5 para a função onde h de x é a função do limite da questão 4. Na verdade, não Nossa. tem que fazer a 5, é só o mesmo procedimento da 5 de achar a descontinuidade. Mas no onde está o hx, colocaria a função do 4D, que aí a gente achou que é o menos raiz de A sobre B, certo? Sim. Ah, tá. Entendi o que ele quis dizer com repita a questão 5. É para fazer a questão da continuidade. Entendi. Ah, tá. Bem, a resposta que deu é uma constante, né? Então não muda nada lá. Não vai alterar a continuidade, você somar ou subtrair uma constante. O problema da continuidade está na ln, né? Porque o ln ele tem uma descontinuidade. Hum, O gráfico do ln, não sei se você sabe, ele é uma coisa assim, olha só. Então ele vai para o infinito, né? Quando o x tende a infinito, ele vai para o infinito também, mas extremamente devagar. Ele tem esse comportamento de assíntota aqui. Ele nunca chega no. Ou seja, você não pode colocar zero, nem número negativo no ln, entendeu? tá. É o ln de x normal, né? Só que, né, então, se você por acaso colocar ln logaritmo, se você por acaso colocar lá na calculadora, né, ln de um número negativo, vai dar erro, porque ele tem essa descontinuidade, ele não existe para trás desses números. No caso desse problema, eu quero dizer, ele não existe para trás do zero, né? Ele não existe para números negativos. Só que nesse problema, nós temos uma função que é um ln de x menos c. Pô, cara, essa função é cheia das frescuras. C é a constante que satisfaz a equação. Mas quem é B, né? É a constante da. É uma outra constante também maior que zero, que nem na questão 4D. Ah, tá. Então a questão aqui é se preocupar com o fato do B poder ser positivo ou negativo, mas você está me falando que B é positivo, porque de acordo com esse arquivo aqui, o B é positivo. Sim. Beleza. Então, ah, se eu for isolar o C, por exemplo, aqui nessa expressão, eu vou ficar com C igual a menos B menos 5 sobre B.
certo? Certo. Então significa que o C é negativo. Uhum. Portanto, eu vou ter ali no meu ln, né? ln de x menos c, ou seja, menos com menos vai dar mais na prática, né? Então você vai ter na prática, eu poderia dizer que isso aqui é equivalente ao ln de x mais o módulo de c. Sacou? Porque a gente sabe que esse termo aqui vai ser positivo, concorda comigo? Tá. Porque o c é negativo, menos com menos dá mais. Certo? Uhum. Isso. Portanto, o que está acontecendo aqui é uma translação, né? Independente da constante que soma lá, isso só vai alterar alguma coisa no gráfico em y, mas isso não importa para a continuidade, porque a continuidade tem a ver com o domínio, que são os valores de x, ok? Então esse cara aqui não importa nem um pouco para a continuidade, beleza? Tá. O que importa está aqui. Então, essa função ela vai ser contínua quando x mais o módulo de c aqui for maior que zero, ok? Então, o x precisa ser maior que o módulo de c. Essa seria a minha conclusão. Esse é o domínio, entendeu? Então, a hora que eu fosse dizer o domínio, essa questão é mais domínio do que descontinuidade. Eu diria que x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que o módulo de c. Ali, quando passa o módulo para o outro lado, ele não ficaria menos Ah, módulo? sim, desculpa. Esqueci. Nossa, muito bem observado, tá? Perfeito. Agora sim. Perfeito. Bem, foi umas questõezinhas bem interessantes. Dá para ver que você está bem na matéria, você está fazendo bastante os exercícios. E me parece que para esse nível de questão você está bem, né? O É, cálculo ele pode ser bem mais complexo, mas é, parece que as questões desse livro estão bem tranquilas. tá. Só uma pergunta, por que ficou x é maior ou igual a menos módulo de c? Ah, sim, porque eu me esqueci. Eu sou maior. Justamente ele não pode ser igual, né? Senão vai dar zero, e zero também é problemático, né? Então eu sou maior mesmo. Ok? Porque mesmo não pode ser zero? Porque o ln é assim. O Hum, ln não te permite ser zero aqui. É certo. uma característica da função, certo? E se x fosse igual ao menos módulo de c, significa que... Seria zero e daí não pode. A ln só aceita valores maiores que zero dentro dela. Ah, tá. É cancelar e ia dar zero dentro. Sim, cancelaria, né? Porque um seria igual ao outro, Sim. cancelaria. Né? Beleza? Tá bom. Perfeito. Acho que você está bem, então vá com confiança aí. Se bem que tem bastante tempo, se você já sabe tudo isso agora, seria muito legal para a próxima aula se você me trouxesse alguma prova desse professor para ver se o nível continua assim, tá? Eu não vou ter prova dele até a próxima aula, na segunda, mas acho que seria interessante na segunda para a gente talvez mudar de assunto e você me explicar sobre derivativos. Derivado. É, Uhum. aquela coisinha que eu te mandei. Sim, mas se por acaso você conseguir uma prova antiga de algum colega seu, algo assim, ajudaria bastante.